Oi, eu sou o Leonardo da Cuba e hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês com relação a termos usados em áudio que vocês não necessariamente sabem o que significam. Só uma observação antes. Coloque seu fone de ouvido para ver isso, tá? Porque algumas coisas vão ser demonstradas com a minha voz aqui nesse microfone. Então é importante que você esteja com o fone para você realmente conseguir entender aquilo que eu vou demonstrar para vocês. Primeiro, impedância. Esse foi de longe o mais perguntado por vocês. Impedância é o seguinte: é a oposição que um circuito faz a uma corrente quando uma tensão é aplicada. Traduzindo, um fone de ouvido funciona quando você aplica um sinal na bobina, tá? Quando você aplica esse sinal a essa bobina impõe uma resistência a esse sinal. Qualquer, meio que assim, material por onde passa eletricidade, né, ou por onde pode passar eletricidade, tem uma impedância. Então, isso significa que quanto maior a impedância, mais esse fone está resistindo à passagem de um sinal. E quanto menor a impedância, menos ele está resistindo à passagem desse sinal. Isso não é uma grandeza que indica qualidade, longe disso, é simplesmente o resultado de um projeto que tem outras características, né? Então existem fones que têm impedância baixa e são fones mais fáceis de empurrar, já vou explicar isso também porque perguntaram. E existem fones que têm impedância mais alta e, consequentemente, são fones mais difíceis de empurrar, ou seja, eles vão precisar que você tenha um amplificador com maior potência. É só isso que quer dizer impedância. Ela é simplesmente uma característica que não tem nenhuma relação à qualidade de um fone de ouvido. Você só precisa ficar atento porque impedâncias mais altas, por exemplo, acima aí dos 80 ohms, 100 ohms, quer dizer que já vai ser um fone que provavelmente vai exigir o uso de um amplificador dedicado. Então, fones com impedância menor do que isso não costumam exigir amplificadores dedicados. Você também precisa da sensibilidade, tá? Para realmente entender isso, saber se o fone precisa ou não de um amplificador, mas isso que é impedância. Em 90% dos casos dos fones feitos para o mercado consumidor geral, isso não é uma questão. Os fones costumam ser sempre muito fáceis de tocar e ter uma impedância mais baixa. Abaixo aí de, sei lá, 70 ohms, você não tem muito com o que se preocupar, não. Aí a gente entra na segunda, que é essa sobre o que quer dizer um fone ser fácil ou difícil de empurrar. Pensa só. Essa é só tipo fazer uma relaçãozinha rápida aqui para interpretar e entender o que isso quer dizer. Um fone é como se fosse uma carga, né? Você tem um aparelho, né? Um celular, um notebook, um amplificador que tem um amplificador ali dentro e ele vai tentar empurrar esse fone, né? Empurrar o diafragma dele, ou seja, ele é mais... Um fone fácil ou difícil de empurrar é um fone fácil ou difícil de ser tocado por um amplificador. Só isso. Agora, essa é mais abstrata e eu vou fazer um apanhado de muitas coisas que foram perguntadas porque estão meio que nesse mesmo universo, né? O que é um som quente, um som frio, um som divertido, um som magro? Aqui é o seguinte. Não existem palavras para você descrever a sensação de sons, certo? Você tem palavras para descrever a sensação de temperatura, quente ou frio, de sabor, amargo, azedo, doce, né? Então, você tem sentidos que têm palavras que descrevem as sensações. Áudio e sons, não. Então, para a gente descrever sons, a gente recorre a sinestesias, que são nada mais do que palavras relacionadas a outros sentidos que remetem à sensação que a gente está tendo com aquele som, né? É como se fosse, por exemplo, no caso do olfato. No olfato é a mesma coisa. Você vai ver a descrição de perfumes, aí você vê assim, esse é um perfume mais cítrico, esse é um perfume mais amadeirado, né? Isso não é olfato, né? Cítrico é com relação ao paladar. Mas a gente usa essas palavras para descrever cheiros porque são meio que as sensações que vêm junto, que normalmente estão associadas, entendeu? Então, eu vou demonstrar agora para vocês entenderem. Isso aqui que vocês estão ouvindo agora é um som quente. Ele tem características que lembram mais uma sensação de calor. E isso agora é um som frio, é um som mais magro, é um som mais analítico, né? Você tem uma outra sensação que esse som te traz. Isso aqui agora, por exemplo, é um som mais fechado. Um som cristalino é a mesma coisa, né? Isso aqui é o que eu consideraria um som mais cristalino, né? Um tipo de som que te passa a sensação de um cristal, de você ver através, né? De você ter essa coisa mais definida, mais brilhante, entendeu? Então, todas essas descrições de sons nada mais são do que sinestesias, né? São usos de outras palavras que não necessariamente estão relacionadas à descrição de sons, justamente porque não existem descrições da sensação de sons, né? Então, são termos, né, jargões que se usam, né, no meio para você descrever as sensações que sons trazem para você. Loudness.
Os nossos ouvidos, por questões evolutivas, eles são feitos para escutar melhor a região média, é a região das vozes. Então, em sons mais baixos, você acaba ouvindo bem menos de graves e agudos. Então, isso é menos comum hoje em dia, mas há um tempo, né, na década de, 80, 90, os sons residenciais eles costumavam ter um botão de loudness. O que serve o botão de loudness? É um botão que amplifica os graves e agudos e serve justamente para que você tenha um som que em baixo volume soa mais completo para você. Só isso. Transientes. Transientes são sons que ocorrem com uma amplitude alta e uma duração muito rápida antes de sons normais, né? São como se fossem sons muito rápidos que aparecem ali antes de um som normal, né? No início de uma onda. Planar magnético é um tipo diferente de alto-falante, né? 90% dos fones que a gente encontra no mercado são dinâmicos e tem aquele alto-falante, né, redondinho de domo que é o que a gente vê em caixas de som normalmente. Planar magnético é um outro tipo. Para entender melhor, eu recomendo que você dê uma olhada no Guia da Cuba, tá? Entra lá no nosso site, cuba.audio, e baixa o Guia da Cuba, porque tem uma seção onde a gente explica todos os tipos diferentes de alto-falantes usados para fones de ouvido, inclusive os planar magnéticos. Distorção harmônica é o seguinte: imagina que a gente enviou um sinal de uma senoide para um alto-falante, né? Um tom puro, vamos dizer assim, a 1 kHz. Ele vai tocar esse som a 1 kHz, mas qualquer tom que não seja esse tom puro de 1 kHz, é uma distorção harmônica, né? Normalmente você tem harmônicos de segunda ordem, quarta ordem, meio que são sinais espúrios que estão tocando porque o alto-falante não está reproduzindo simplesmente aquele tom que você enviou para ele. Ganho. Todo amplificador ele mal ou bem vai ter uma configuração de ganho, né? Um amplificador ele recebe um sinal, né, de uma fonte e ele vai amplificar esse sinal para que esse sinal seja enviado para o seu fone de ouvido, caixa de som, o que quer que seja. E ganho é meio que o fator multiplicador, né? O amplificador ele pega uma energia da tomada e aplica nesse sinal para ele aumentar a amplitude desse sinal. Cancelamento de fase. Sons são variações de pressão transmitidas através de um meio, né? No nosso caso, ar. Essas variações de tensão são meio que ondas, né? O som ele faz isso aqui. E se você olhar o gráfico de uma senoide, ou seja, de um tom puro, né? Vamos supor, a 1 kHz, você vai ver que o som ele é isso aqui, né? Ele é uma senoide, é uma onda que vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, representando essas variações de pressão no ar, né? Que o som tá fazendo. E fase é meio que a direção da onda. Então vamos supor que você tem essa onda de 1 kHz que começa indo para cima, né? Então ela vai para cima e para baixo. Aí depois você tem uma outra que vai na fase oposta, ou seja, ela vai para baixo e depois para cima. Se você botar uma em cima da outra, existe um fenômeno na física que se chama interferência destrutiva de ondas. Uma vai cancelar a outra, porque enquanto uma está indo para cima, uma outra está indo para baixo, exatamente na mesma proporção, e elas vão se cancelar e você vai ter silêncio. Isso é cancelamento de fase. Dolby Atmos. Dolby Atmos é uma tecnologia de surround virtual criada pela Dolby. Ela existe como meio que tecnologia de mixagem para você ter em sistemas residenciais ou então de cinemas, por exemplo, né, com falantes em camadas verticais, né, com vários distribuídos. É como se fosse uma evolução do 5.1, do 7.1. E para fones de ouvido, é como se fosse uma técnica de transformação dessa gravação feita no padrão Atmos, né, que tem vários canais, e tradução dela para um cenário binaural. Fone de ouvido é binaural, né? Você tem dois falantes, né, ou combinações de falantes aqui. O Dolby Atmos para fones é nada mais do que uma tecnologia de surround virtual que traduz essas informações de sala de modo que elas tragam um efeito semelhante num fone de ouvido que, obviamente, não tem caixas de som espalhadas ao redor do ouvinte. Capacitância. Um cabo, quando ele recebe um sinal, ele, em algum grau, ele guarda um pouco desse sinal, ele absorve um pouco desse sinal e come um pedaço dele. E isso pode ocorrer em medidas diferentes, em frequências diferentes. O ideal é que um cabo tenha a menor capacitância possível, né? De modo que ele não roube o sinal, né? E não altere, consequentemente, o que está chegando ali na outra ponta. Mas essa não é uma grandeza assim, para a qual você tem que se preocupar. Isso, assim,
vasta maioria dos cabos disponíveis do mercado já tem um valor de capacitância suficiente. Assim, isso sequer é divulgado, né? Porque é um fenômeno físico, mas que na prática praticamente não tem nenhuma influência. Hi-Fi é um termo genérico usado pela indústria, significa high fidelity, ou seja, alta fidelidade. É diferente de high-res, tá? Que é o áudio de alta resolução e aquele selinho de alta resolução que a gente vê em alguns fones, mas a gente também não é tão fã assim do áudio de alta resolução, porque a gente acredita, né, aqui na Kuba que os benefícios são bem discutíveis. Também recomendo que você veja o Guia Kuba para entender mais a respeito. Bypass. Bypass é passar através. Você tem, por exemplo, um amplificador que tem um bypass, ou seja, o amplificador está recebendo um sinal, mas ele tem atrás dele uma outra saída, que é para você ligar em uma outra coisa sem que esse sinal esteja de fato passando pelos circuitos do amplificador. Ele só ultrapassa o amplificador. Mixagem e masterização. Mixagem é o processo em que você está criando uma música e você tem várias gravações de vários instrumentos, de vozes, né? A mixagem é meio que esse processo inicial de você arranjar tudo, né? Acertar os níveis, acertar os tempos, aplicar efeitos. A masterização é meio que uma segunda etapa e é meio que um ajuste final. Então você tem uma mixagem, por exemplo, né, de uma música de uma banda, e quando a mixagem está pronta, aí você vai fazer uma masterização, por exemplo, para ela ir para um CD, né? E aí a masterização vai ser de um jeito, né? Aquele ajuste fino, entendeu? Ou se for para o vinil, você vai fazer um outro tipo de masterização, porque os requisitos desse formato do vinil são diferentes. Então, é mais ou menos isso. Curva de headphones, né? A pergunta foi como é que curvas se enquadram. O que acontece? Fones de ouvido são formas inerentemente artificiais de você escutar música, porque na natureza você não escuta músicas de fontes que estão muito próximas assim de cada ouvido. Consequentemente, o que fones de ouvido tocam para você não tem uma série de influências que o seu corpo exerce sobre sons que estão vindo na natureza. Então, por exemplo, o seu torso, ele modifica o som que está vindo de alguma fonte real em alguma medida. O formato da sua parte externa das orelhas, o formato da sua cabeça. Tudo isso tem uma influência no som que a gente ouve e é muito importante para que a gente consiga determinar a localização de sons naquilo que a gente ouve, né, na natureza, na vida real. Fone de ouvido não tem isso. Então, imagina uma caixa de som, tá? Em tese, uma caixa de som deveria ser totalmente neutra, né? Ou seja, ela deveria ter todas as frequências perfeitamente alinhadas, né? Sendo uma linha reta, se a gente quer que essa caixa de som ela toque exatamente o que foi gravado ali naquela gravação, vamos dizer assim. Então, uma caixa de som neutra é uma que tem uma resposta em frequência que é uma linha reta, basicamente. O problema é que, se você pegar um fone que tem essa linha reta, isso não vai ser percebido por seres humanos como neutro. Por quê? Esse som que a caixa de som está tocando como neutra, quando chegar em você, vai ter uma série de alterações que o seu corpo fez em cima desse som. O fone de ouvido não. Então, as curvas de frequência de fone de ouvido, existem várias curvas que são as curvas target, né, ou as curvas objetivo das fabricantes. Elas justamente têm o objetivo de criar meio que uma voz para que um fone, em alguma medida, emule um pouco dessas alterações que o seu corpo traz. Então, essas são as curvas de fone de ouvido, entendeu? Elas são o que a gente chama de HRTF, que é Head Related Transfer Function, ou seja, funções de transferência relacionadas à cabeça. Numa tradução livre, assim. Então, ela é uma curva que as fabricantes tentam desenvolver para que os fones tragam uma experiência que seja mais próxima de você escutar sons na vida real. Espacialidade é a sensação de que aquele som que um fone de ouvido ou caixa de som está mostrando para você, está tocando para você, tem uma espacialidade, né? É um fenômeno espacial. Então, você tem fones, por exemplo, que tem um som menos espacial, mais chapado, ou seja, a direção dos instrumentos ela é menos definida, tá tudo mais pertinho, né? É aquele som mais planificado, e você tem fones que têm uma sensação de espacialidade maior, ou seja, eles projetam naquilo que você está ouvindo uma sensação de que existe um espaço naquela gravação, ou seja, você tem ali o som da bateria que está mais para trás, está no meio, você tem uma guitarra que está mais para a direita, mais para trás, você tem uma voz que está mais perto de você no meio, isso é espacialidade. Som médio é o seguinte, existe todo o espectro de frequências audíveis pelo ser humano, e aí você tem sons graves, sons médios e sons agudos. Isso é um som grave, isso é um som médio e isso é um som agudo. Então, um som médio é justamente um som que está na região média do espectro de frequência audível por um ser humano. Para terminar, Kuba
é o seguinte, quando a gente estava desenvolvendo a nossa marca, o nosso produto, a gente resolveu fazer uma pesquisa para descobrir o que a música representava para as pessoas. E a gente viu que por mais que as respostas fossem muito variadas, elas no fundo representavam a mesma coisa. Eram sempre assim, eu ouço música pra me divertir, eu ouço música pra focar, eu ouço música pra relembrar momentos, eu ouço música pra relaxar. Então era sempre assim, a pessoa tava num momento, né, de um jeito, em um estado de espírito, e ela queria ir para outro momento. E a música era justamente o que transformava o momento dela, né, do momento onde ela estava, e levava para o momento onde ela queria estar. E Cuba é um apelido em hebraico que significa aquele que substitui por ser melhor, né? A gente quer que os nossos produtos façam isso. Eles sejam esse momento de ruptura que leva a pessoa para um lugar melhor. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois faremos outros vídeos como esse.